Olá, hoje nosso grupo vai apresentar sobre o Zaibatsu. Nosso grupo é composto pelo Ana Luísa, número 2, Gabriel Galhardo, número 13, Juan, número 22, Pedro Cruz, número 31 e nós somos da 9E. Os Zaibatsu eram grupos industriais e financeiros que se organizaram como conglomerados, atingindo grande tamanho e poder na economia japonesa entre a Era Meiji, que foi entre 1868 a 1912, e o final da Segunda Guerra Mundial. O termo Zaibatsu vem de Zai, que significa riqueza, e de Batsu, que significa grupo, ou seja, é um grupo rico. Até o final da Segunda Guerra só haviam 4 conglomerados: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda. E esses conglomerados detinham grande poder e influência durante a Era Meiji, já que eles influenciaram o governo para os dar vantagens e favores. Muitas vezes as decisões do imperador eram completamente adulteradas pelos Zaibatsu, e estes também tinham diversas tarefas, como coletar impostos, contratar militares e exportar produtos. Em 1945, no fim da Segunda Guerra, esse grupo já havia alcançado dimensões imensas, como por exemplo, a Mitsui reunia cerca de 300 corporações e a Mitsubishi cerca de 250, e juntos, o capital desses conglomerados era cerca de 25% do total do capital do Japão. Com o término da Segunda Guerra Mundial e o Japão saindo derrotado, as forças aliadas vieram dissolver os Zaibatsu, uma vez que o conglomerado estava agora ganhando poder bélico. Quando o Japão tomou ciência de que ocorreria uma ocupação liderada pelo general MacArthur e eles iriam exigir a dissolução dos Zaibatsu, a Yasuda se antecipou e bolou um plano junto com os outros 3 conglomerados, que ficou conhecido como Plano Yasuda. As ações das 4 empresas seriam vendidas ao público, e os diretores desses grupos pediram demissão de seus cargos, deixando de ter qualquer influência na administração dessas empresas. O plano foi aceito pelo general MacArthur, e o sistema que era conhecido como Zaibatsu foi substituído por grupos chamados Keiretsu, cujo modelo organizacional manteve os benefícios e estratégias coletivas dos Zaibatsu, mas com melhorias administrativas trazidas pelos ocidentais. Além disso, o general MacArthur fez com que o governo japonês aprovasse uma lei que mantivesse a economia japonesa desconcentrada, diferentemente da época dos Zaibatsu, que faziam com que a economia ficasse completamente concentrada em suas mãos. Isso de fato ocorreu em 1947. Um dos aspectos mais importantes dessa lei foi a proibição dos holdings, que era basicamente você dominar diversas empresas, coisa que os Zaibatsu faziam, e era fundamental a estrutura deles. Embora essas medidas tomadas por MacArthur tenham sido muito criticadas pelos japoneses, hoje muitos reconhecem que essa iniciativa estimulou a concorrência das empresas e eliminou em grande medida a concentração do capital, e foi um dos elementos-chave para o intenso crescimento econômico do Japão no pós-guerra. O termo Zaibatsu já foi muito usado em livros, filmes, jogos, etc. E geralmente ele é sempre referido como corporações japonesas que são sinistras e que estão envolvidas em acordos sujos ou têm conexão com a Yakuza. Nós podemos ver isso como, por exemplo, no jogo de luta Tekken, onde o vilão do jogo é o grupo Zaibatsu Mishima Zaibatsu. As fontes que nosso grupo utilizou foi a Wikipedia americana sobre os Zaibatsu, a Wikipedia brasileira sobre os Zaibatsu, o site da FGV e a Wikipedia portuguesa sobre o conceito de holding.